Se você assistiu meu vídeo sobre poupança e previdência, já entendeu que cuidar do seu dinheiro é essencial para garantir o mínimo de tranquilidade no seu futuro. Mas hoje eu quero te mostrar algo muito importante. Poupança e previdência não garantem a aposentadoria tranquila sozinhas. Elas são só o começo. E é exatamente isso que tanta gente se frustra. Quando chega perto da aposentadoria, porque acreditou que guardar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, seria suficiente. Não é, né? Hoje eu vou te mostrar o que realmente falta no plano da maioria das pessoas. E principalmente o que pode fazer a partir de agora para garantir uma aposentadoria tranquila, realmente segura, estável e livre de surpresas desagradáveis. Vamos começar sendo bem sinceros. Poupança e previdência são ferramentas excelentes, mas quando você ignora as outras partes do planejamento, o seu futuro fica vulnerável. E eu não desejo isso para você. Por exemplo, você já parou para pensar nos efeitos da inflação, nos aumentos do custo de vida, no gasto com saúde, que crescem com o tempo, né? Quanto mais a pessoa envelhece, mais caro fica o plano de saúde, mais tem que comprar remédio, vitaminas, suplementos. Então, esses custos não estavam previstos lá atrás, mas com o passar do tempo, eles vão aparecendo na vida da pessoa. Essas emergências, a gente tem que estar preparado, porque de repente, sei lá, quebra alguma coisa do carro, tem que quebra alguma coisa dentro de casa, você tem que trocar uma geladeira, trocar um fogão. Essas coisas a gente tem que deixar mais ou menos no nosso radar. Não pode deixar para cuidar quando acontecer. Mais ou menos você já tem que ter ali uma previsão de que coisas extras vão surgir durante a caminhada, né? E quem poupa e faz previdência, mas não olha para esses fatores, está construindo um castelo com fissuras. Em algum momento pode ter problemas. E quando a maré muda, e ela muda, esse castelo vai ter problemas. Então, eu já vi muita gente fazer tudo certinho, né, a vida inteira, e mesmo assim, quando chegou lá na aposentadoria, teve problemas, aí vivia com medo, com ansiedade. E isso não é o que nós desejamos para ninguém. É exatamente o contrário. O que a gente deseja é que a pessoa faça essa programação e ela se cuide para que ela tenha uma aposentadoria confortável, né, blindada, com saúde, com tranquilidade. Esse é o objetivo, que as pessoas cheguem na velhice com uma situação realmente tranquila e não viver com ansiedade, cheia de preocupações. Já basta a caminhada lá atrás, né, cuidar de filhos, casamento, Deus, às vezes até um divórcio. Então essas partes que a pessoa já passou durante o processo, no mínimo merece lá na frente paz e tranquilidade, né? Porque se não tiver isso, aí não é aposentadoria, né? É uma sobrevivência financeira. E isso ninguém merece. Então, por isso, hoje eu quero te apresentar os 5 pilares que complementam a poupança e a previdência. Se você aplicar esses 5 pilares, o jogo muda completamente. O primeiro pilar é a diversificação de renda. Depender só da previdência e da poupança é como apostar em um único cavalo. Você precisa ter outras fontes de renda. E aí pode ser investimentos, renda passiva, aluguel, pequenos negócios, alternativas que mantêm o fluxo de dinheiro, mesmo quando você parar de trabalhar. O segundo pilar é uma reserva de emergência. Sem uma reserva sólida, qualquer imprevisto, uma demissão, uma cirurgia, um problema familiar, te obriga a quebrar o plano de aposentadoria. E quando você mexe antes da hora, o prejuízo pode ser grande. O terceiro pilar é um planejamento realista dos seus gastos com a aposentadoria. Muita gente acha que vai gastar menos quando parar de trabalhar. E algumas pessoas até gastam, mas a maioria não, porque aí ela vai querer viajar, ela vai querer algumas coisas que não tinha antes, então vai querer realmente usufruir da vida. E lá atrás ela não tinha nem esse tempo, né, para gastar esse dinheiro. E agora ela vai querer gastar, mas a pergunta ela guardou? Ela tem essa disponibilidade? Porque não adianta nada sair viajando ou gastando dinheiro, né, trocando de carro, e lá na frente ter uma complicação financeira. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte do lazer e também vai vir aí, né, o plano de saúde que vai aumentando com o passar da idade. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. O quarto pilar
é justamente essa proteção que a gente estava falando, tanto do seguro-saúde, por exemplo, o seguro-saúde tem que ser compatível com a sua renda e seu estilo de vida. Não adianta nada você querer um hospital muito caro se aquilo vai complicar a tua renda. Então, será que vale a pena você levar uma vida, vamos dizer assim, modesta por conta de um plano de saúde que está consumindo toda a tua aposentadoria, enquanto que você poderia levar uma vida mais equilibrada? Às vezes você pode ter um plano de saúde mais enxuto e ter uma vida tranquila, né? Não adianta querer ter os melhores hospitais se a tua renda não permite aquilo. Às vezes é uma questão até de status. E status é comprar aquilo que você não pode com o dinheiro que você não tem para agradar uma pessoa que você não gosta. Então, eu também outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do status. Tem que ser realmente pé no chão, levar uma vida confortável, cuidar da sua vida, cada um cuidando da sua vida. Não adianta querer fazer para impressionar os outros, para agradar os outros e depois ter uma vida apertada financeiramente, né? Além do plano de saúde, ter reservas específicas, porque além de plano de saúde, tem remédio, né? Suplementos, essas coisas, você tem que estar preparado, porque com a idade vai chegando, então vai vindo essas despesas. Então a pessoa tem que estar preparada. E o quinto pilar é a mentalidade. Sem disciplina, sem organização e sem educação financeira contínua, todo o plano vai desmoronar, né? Então você precisa revisar sua estratégia, acompanhar suas metas, ajustar quando necessário e continuar evoluindo. Não é vergonha nenhuma mudar a rota quando necessário. Se perceber que algo aconteceu fora do planejamento, quanto mais cedo você corrigir, melhor. Esses 5 pilares complementam aquilo que a poupança e a previdência sozinhas não entregam. Elas formam um plano de aposentadoria completo, sólido e capaz de resistir ao tempo e à economia e aos imprevistos da vida. Então, revisando os 5 pilares são diversificação de renda, reserva de emergência, planejamento realista. O quarto pilar é a saúde e proteção e o quinto pilar é a mentalidade. Agora, deixa eu te mostrar como montar esse plano na prática. Primeiro, revise a sua previdência e seus investimentos. Entenda quanto você terá por mês no futuro. Depois, construa sua reserva de emergência. No mínimo ali de 6 meses a 9 meses, né, o ideal, para que você não tenha nenhum sufoco lá na frente. Em seguida, proteja seus gastos futuros com honestidade. Projete, né, calcule seus gastos com honestidade. Inclua alimentação, saúde, habitação, lazer. Por exemplo, se você pretende viajar, quantas vezes por ano você vai viajar? E qual a sua expectativa de vida, de viagens? Por exemplo, eu quero ir para Paris. Quantas vezes você vai para Paris? É uma vez daqui a 5 anos? É daqui a 1 ano? Por exemplo, eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para Israel. Faz essa programação e você não faça isso para comprometer sua saúde financeira, entendeu? Porque de repente você pode fazer uma viagem muito cara. Eu tenho um amigo que fez isso e aí depois ele teve sérios problemas financeiros quando ele voltou. Então são coisas que não valem a pena. São gostos que acabam comprometendo toda uma jornada, toda uma saúde. Sinceramente, não vale a pena. Eu gostaria muito de conhecer tantos lugares, mas aí eu pergunto, eu tenho renda para isso? Aquilo vai comprometer minha saúde? Do que isso vai tirar lá na frente do meu sono? Entende? Então, essa questão do lazer, dos bens, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro, mas quanto esse carro vai impactar na minha vida? Eu posso ter esse carro? Eu posso morar nesse apartamento? Às vezes você vai morar num bairro que não te pertence, né? Que a tua renda não comporta. Aí só de condomínio é uma fortuna. Aí vale a pena você morar naquele bairro só para fazer ostentação? Então não vale, né? Eu conheci um senhor que ele era consultor do Sebrae, ele morava num apartamento de 3 quartos, aí ele já era velho, só ele e a esposa. Ele falou, João, o apartamento de 3 quartos, para minha esposa cuidar já é muito. Então eles venderam o apartamento, foram morar no apartamento de 2 quartos, e ali aquela renda que sobrou ainda aumentou a qualidade de vida deles, porque como eles tinham menos condomínio, menos luz, né, menos IPTU, então tudo aquilo reduziu a vida deles, a despesa deles,
e eles passaram a ter melhor qualidade de vida. Então são coisas que às vezes a gente tem que pensar, né? Diversificar a renda, procure alternativas que combinem com o seu perfil, né? Não adianta, por exemplo, você investir em Bitcoin se você não conhece Bitcoin. Você vai investir em imóveis se você não conhece imóveis. Procura investir dentro daquilo que você conhece, dentro da sua realidade. Porque agora mesmo, né, teve aquele caso lá do banco que pagava um CDB muito alto e aí o banco começou a ter problema. Imagina se toda a sua reserva está naquele banco e aquele banco fica agora dependendo da liberação do FGC. Então, quando é que isso vai acontecer? Daqui a um mês, 2 meses, 6 meses? E se o seu dinheiro está ali, né, eu conheço pessoas que investiram pesado nesse banco. E agora acontece de você não ter essa liquidez, né, porque o banco deu problema lá. Então, muito cuidado quando você for investir. Então, se aquele rendimento está oferecendo muito fora da curva, muito acima, é a mesma coisa que você comprar uma ação quando ela já está muito esticada. Então, se você compra uma ação que subiu muito, não é hora de você comprar, não entra, né? Compra uma ação que está num valor relativamente mediano ali. Se você vê que a ação está subindo muito, é porque provavelmente não é a hora de você entrar, né? Muito pelo contrário. É como se fala no mercado financeiro, fala do tubarão e a sardinha, né? Quando a sardinha entra, normalmente é a hora que o tubarão já está saindo. E aí, quando a pessoa compra lá em cima, depois a ação começa a cair, aí é a hora que o tubarão vai e compra novamente, entendeu? Então, muito cuidado com aquilo que você não conhece. CDB também é sempre investimento de liquidez imediata. Então, se você vai fazer um investimento para sacar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, muitas vezes não justifica. A diferença de ganho, a não ser que você tenha vários contratos, né, um CDB de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí tudo bem, que você vai, a cada período, você vai recebendo uma renda, né, vai ter uma entrada de numerário na sua conta. Agora, se você faz um só para longuíssimo prazo, se nesse período você precisar, por exemplo, para uma viagem ou para satisfazer uma necessidade, uma doença, um tratamento médico, como é que você faz? Aí você vai ter que quebrar o contrato e perder todo o rendimento do período. Então, ou você faz com liquidez imediata, ou você faz com liquidez de longo prazo, desde que você tenha valores fracionados no decorrer desse tempo, tá certo? Então, muito cuidado. Por exemplo, eu não recomendo moedas digitais, né? Bitcoin, essas moedas digitais eu sinceramente não recomendo. Eu acho que é um negócio que é bom, é lícito, desde que você conheça. Então, eu particularmente não invisto em Bitcoin e não tenho o menor interesse, não, assim, não vejo necessidade, né? Eu prefiro trabalhar ali com a renda fixa, coisas mais simples que eu domino, que eu vou lá no banco, eu sei onde é o Bradesco, eu sei onde é o Itaú, eu sei onde é a XP, entendeu? Agora Bitcoin você vai reclamar, se você tiver um problema, você vai reclamar onde, né? Então sinceramente, eu não invisto, tá certo? Então as possibilidades são muitas, você só precisa saber o que está fazendo, não entrar aí numa aventura, começar, aí vai estudando, vai praticando. Aqui eu quero chamar a atenção para um assunto que é muito sério, é que na nossa cultura a gente é muito acostumado, a gente é treinado a ganhar dinheiro, mas a gente não é treinado, não é orientado a guardar o dinheiro. Então a gente é treinado assim, estuda, trabalha e se aposenta. Só que durante essa jornada do estudo, trabalho e se aposenta, a gente só aprendeu a ganhar dinheiro, mas a gente não aprendeu a guardar o dinheiro. E isso é um grande problema, porque se você tivesse aprendido a guardar o dinheiro, muito provavelmente você precisaria trabalhar menos, porque esse dinheiro guardado e bem guardado poderia te render muito mais do que ganha trabalhando. É uma questão aí que você precisa aprender. O Bassi fala muito sobre isso. O Bassi fala o seguinte: chega um determinado momento que o valor, o dinheiro que vem do capital que você guardou é superior ao dinheiro que você ganha trabalhando. E não estou falando aqui de parar de trabalhar.
Estou falando aqui de você poder trabalhar com mais tranquilidade e você poder escolher em que trabalhar e a hora certa de parar. Você não precisa trabalhar até os 80 anos. Se você fez um pé de meia, né, um colchão que te permite parar de uma forma tranquila e confortável. Então, muitas pessoas estão negativadas com o nome nos órgãos de proteção de crédito, por quê? Não fizeram essa lição de casa e aí chegam na velhice pegando dinheiro de consignado, então está sempre enrolado, né, sempre endividado. Então isso é muito ruim, inclusive para a saúde mental das pessoas também. Não, a saúde financeira, quando ela vem prejudicada, ela não prejudica só as finanças de uma família, ela prejudica a saúde mental também, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, é muito ruim chegar na velhice e ao invés de estar usando de uma aposentadoria, estar novamente endividado, né? E por último, aquilo que a gente está sempre falando, cuidado com os seguros, né? O seguro do carro, por exemplo. Tenha um carro que é compatível com a sua renda e o seu padrão de vida, o seu estilo de vida. Então não adianta nada você ter um carro caro se você não tem um seguro compatível. Então tenha um carro que você pode manter, que você pode ter o seguro compatível, né? Ter o carro e não ter seguro também é loucura. Então, se você tem todos esses controles, isso aí, esse controle, ele gera liberdade. Então, é uma questão muito séria de você fazer é uma questão muito séria de você fazer essa disciplina, né? Disciplina gera liberdade. Então, eu te pergunto, você quer chegar na sua aposentadoria com preocupações e ansiedade ou com tranquilidade? Você quer depender da sorte ou quer construir o seu próprio caminho? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, qual desses pilares você já pratica e quais você tem dificuldade de implementar. E se você já está praticando, coloca aqui aqueles que você vai começar a fazer a partir de agora. Sucesso e até o próximo vídeo.